E aí, pessoal, tudo certo? Pois é, agora finalmente estamos de volta para o episódio 4, o episódio que teve pela primeira vez a dublagem nesse desenho. Mais uma vez eu vim aqui para agradecer a todos que me apoiaram. Espero que vocês tenham tido um bom ano novo e um bom Natal. Porque eu realmente desejo tudo de bom para vocês, pessoal. Eu agradeço demais a tudo que vocês fizeram, as visualizações, likes e tudo mais. Mas, enfim, sem muita demora, vamos logo começar. O episódio começa com uma narração. Criaturas mecânicas de grande técnica e sofisticação. Autobots. Transporte para destruição. Mas, bem, o episódio começa e nós já vimos perto da base dos Autobots uma rocha que parece que mais um Decepticon. E o Cliff já vai logo atirando, né? O jeito mais impulsivo dele. Me desculpem. É que eu pensei que fosse um Decepticon. Decepticon? Haha! Mandamos aquelas latas gigantes para o fundo do mar há alguns meses. Os Decepticons se foram de vez. Certo, Optimus? Gostaria de poder acreditar nisso, Ironhide. Pois é, aqui está. A nossa dublagem para o nosso desenho dos robôs disfarçados. Quer dizer, eles nem são mais robôs disfarçados. No episódio passado mostrou que todos os governos do mundo agora sabem sobre eles. Mas enfim, eu vou falar sobre a dublagem, só que sem falar demais sobre ela, tipo tentar falar de todos os personagens. Eu só vou citar dos personagens importantes e das que eu mais achei legal. E primeiro vamos começar com o Optimus. No caso, a primeira voz dele, já que o Optimus também sofreu uma segunda dublagem, mas vamos falar disso depois. Ele é dublado pelo Celso Vasconcelos, que dublou muitos personagens conhecidos, mas acho que principalmente o Batman dos anos 60. Porque não só acaba sendo interessante, né? Outro herói também bastante conhecido, mas também funciona pra mim porque nesse momento, quando eu faço essas reviews, eu tô assistindo por completo a série do Batman dos anos 60. Mas a gente ainda vai ver mais como essa dublagem ficou durante esse episódio, que realmente pra mim ficou muito bom e conseguiu ressaltar esse lado heróico, mas ao mesmo tempo nobre do Optimus. Bem, voltando ao episódio, nós vimos o Megatron dentro daquele cruzador espacial que ainda tá no meio do mar, e nós voltamos pra Cybertron para acompanhar dessa vez o Shockwave, que não teve uma dublagem fixa e teve 4 dubladores diferentes, sendo a primeira o Marcos Miranda. Inclusive é bom falar disso sobre a dublagem de Transformers, já que muitos personagens não tiveram uma voz fixa, só tiveram uma voz que teve por alguns episódios, mas que acabou mudando várias vezes. Nesses casos eu não vou me aprofundar tanto, ainda mais quando não forem personagens tão importantes. Mas enfim, voltando ao Shockwave, ele vai para a sala de controle dele, inclusive eu adoro o andar dele cansado. Depois de 4 milhões de anos, ele consegue entrar em contato com ele, Megatron. Megatron! Está me ouvindo, Megatron? Não pode ser! Shockwave, guardião de Cybertron. Megatron, líder dos Decepticons e futuro governante do universo. Qual a situação? Nossas reservas de cubos energons estão se esgotando. Mas nosso novo sistema de transporte intergaláctico está quase pronto. Excelente! Vamos sugar toda a energia do planeta Terra. E cara, se eu estou falando da dublagem de Transformers, eu tenho que falar da dublagem do Megatron, feita pelo nosso eterno José Santa Cruz, que não só é uma dublagem bastante icônica para a franquia, tanto que acho que é a primeira voz que pensam quando lembram do Megatron, mas também é uma voz que ficou muito boa e que acabou deixando ele até acho que mais imponente do que no original. Ele aí parece um vilão mais imponente, mais forte, mais poderoso e tudo mais. Não só o Megatron tem um visual muito bacana, que foi realmente uma evolução comparada com o boneco original, mas agora ele também tem uma voz boa tanto no original quanto no dublado. Apesar que, sendo o Megatron dublado pelo José Santa Cruz, eu também penso em certas frases que ele poderia falar, como por exemplo... Querida, cheguei! Ou até mesmo, por que não... Então você ganhou os filmes antigos do seu pai. É aquele do jumento com a camareira. Voltando ao episódio.
os Decepticons vão lá e chegam de novo em uma base, onde o primeiro a estar lá é o Soundwave, que conseguiu se infiltrar sendo fita cassete, e nós vemos a voz dele no dublado. Laserfreak, prepare-se para voar. Operação Destruição. Infelizmente, acho que mais graças à limitação do estúdio, a gente não acabou tendo uma voz como é no original, uma voz e tudo mais. Aqui no Brasil, o Soundwave foi dublado pelo Dario Lourenço, que é mais conhecido por ter feito o Mickey na franquia Rock e o Splinter nas Tartarugas Ninjas, no desenho clássico e nos primeiros filmes. E que mesmo que ele tenha uma voz bem diferente do que é o Frank Welker, ele não ter o mesmo efeito robótico, ainda assim vejo que ele tentou fazer algo parecido no jeito que ele fala. Mas bem, enquanto os Decepticons estão fazendo os cubos de Energon, o Spike e o Jazz estão dando uma volta por aí. Puxa, você escolheu um ritmo legal pro seu super carro estéreo, Jazz. Você gostou, hein, Spike? Deixa eu aumentar os decibéis pra você. Puxa, que barato! Cuidado! Ah, não, um engarrafamento! Inclusive, eu queria falar muito dessas duas dublagens, porque pra mim elas ficaram muito boas. O Jazz é dublado pelo Antônio Patino, que além de ter uma voz parecida com o Jazz original, ele ainda assim conseguiu pegar a essência do personagem. E o Spike é dublado pelo Niso Neto, que não só é conhecido pelas dublagens dele, mas também pelos papéis dele como ator, como por exemplo o Ptolomeu na Escolinha do Professor Raimundo, que é uma voz que é um pouco diferente da voz original do Spike, mas pra mim se encaixou muito bem e, na minha opinião, ficou muito boa. Mas enfim, eles acabam voltando pra Arca depois desse engarrafamento que eles acabam estranhando e decidem ver dentro da Arca pelo telegrama o que está acontecendo. Força locais. Ordem atendida. Aí está o problema. A estação de energia solar. Megatron está vivo. Autobots, reúnam-se rapidamente. Ironhide, Hardjet, Prowl, Cliffjumper, Gears. Mais da metade dos nossos saiu em patrulha. Bumblebee se apresentando para o trabalho. Está atrasado. Autobots, transformar. Vamos para a estação de força. Adoro essa cena de transformação. Não só elas são bem animadas e legais, mas também elas acabam meio que servindo como uma espécie de ajuda a como transformar os bonecos da época. O Optimus mesmo, a transformação é idêntica. Tanto que aquela cena do episódio passado, um pouco mais lenta, acho que até ajudou bastante a conseguir entender melhor como que transformava. Mas enfim, os Autobots acabam chegando e temos mais uma batalha entre os Autobots e Decepticons. Você vai me liquidar? Eu vou, Megatron. É um prazer vê-lo novamente, líder. Belo golpe, Optimus, mas não significa nada. Agora é a minha vez. Obrigado pela carga de energia, líder. Depressa! Esses Autobots irão... Um golpe muito forte! Para trás! Para trás! Starscream, atrás de você! Tarde demais, Starscream. Nunca é tarde demais, Autobot. Inclusive, vale usar essa frase do Starscream como oportunidade para falar sobre a dublagem dele, feita pelo José Santana, que, junto da voz do Megatron, foram as vozes mais icônicas dos Decepticons na dublagem, tanto que os dois foram chamados para os live actions que tiveram depois. E que nessa voz aí original, para mim, ficou muito bacana. Ele conseguiu pegar bem toda aquela arrogância do Starscream e ter uma voz até um pouquinho semelhante com a voz original do Chris Latta. Mas, enfim, a batalha continua, onde inclusive o Megatron se transforma de novo no modo arma dele, mas o Cliffjumper se joga na frente para poder salvar o Optimus do tiro. Não sei porque eu tô sentindo que isso daí é uma espécie de premonição. Mas, enfim. Depois disso, o Megatron acaba falando que eles já conseguiram pegar tudo que eles queriam e ele acaba fugindo com os outros Decepticons voando. Inclusive, vale falar sobre isso, que foi uma das mudanças que tiveram depois do piloto.
a habilidade de voar dos Autobots acabou sendo retirada, já que acabava facilitando os episódios para eles sempre chegarem rápido nos lugares. Então agora só os Decepticons que voam. Enquanto isso, o Ironhide está sendo reparado pelo Ratchet e pelo pai do Spike. Inclusive, eu gosto das vozes que eles tiveram aqui. Mesmo que essa voz do pai do Spike só tenha aparecido nesse episódio. Traseira está com cara de que está precisando de um trabalho com maçarico para fixá-la. É, parece mesmo. Isso é o que você pensa, Ratchet. Tire suas garras de cima de mim. Chega de responder ou eu ponho sua boca em curto-circuito. Ora, seu... O Ironhide vai ficar novinho em folha. Enquanto isso, o Spike junto dos outros Autobots estão falando sobre toda essa missão. Inclusive, a gente vê a voz do Prowl, feita pelo Dário de Castro, que além de ter combinado e ter dado um ar meio galanteador pro Prowl, ainda assim acaba dando essa pinta de bom policial dele. E também eu fico feliz, já que o Prowl, além de ser o meu segundo Autobot favorito, ele ainda é dublado pelo Dário de Castro, um dos meus dubladores favoritos. Mas ele ainda terá que achar um meio de enviá-los para Cybertron. Enquanto isso, o Optimus acaba mandando o Bumblebee para investigar e espionar os Decepticons para saber o que eles estão tramando dessa vez. E o Spike acaba indo junto com ele. Enviando coordenadas. Coordenadas recebidas. Nosso novo sistema de transporte intergaláctico estabelecerá uma ponte espacial entre a Terra e Cybertron. Excelente. Mas a ponte espacial funcionará um máximo de 11 minutos apenas. Nós estaremos prontos. Poxa. É, basicamente um tipo de portal que pode transportar de Cybertron para a Terra. Que inclusive é algo que a gente vai ver ainda bastante nessa franquia e que foi o motivo de eu ter me confundido naquele primeiro plano do Megatron do Cruzador. Mas enfim, enquanto isso, Spike e Bumblebee observam os Decepticons. Prepare-se para o grande teste, Shockwave. A ponte espacial se abrirá em 5 segundos. 5. Ponte. Cybertron. 4, 3, 2, 1. Soltar veículo de teste. Puxa vida! Mas, pois é, mesmo com essa cena bastante da hora, o teste acaba não funcionando. Acaba falhando e, obviamente, o Starscream acaba usando isso pra caçoar do Megatron e dizer que ele falhou. Espacial é inútil! Eu encontrarei um meio de transportar os cubos. Não vai encontrar nada. O veículo precisa apenas ser guiado através da ponte espacial. Acho bom voltarmos para o QG. Tá, peraí. Era um voluntário. Mas enquanto os dois acabam tentando sair, eles acabam sendo avistados e o Megatron na hora já vê o voluntário perfeito. Mas por causa do terreno que acaba fazendo o Bumblebee cair para onde estão os Decepticons. E assim o Megatron acaba impedindo o Starscream, falando que eles acabaram de se voluntariar para este teste. E acabam não matando, mas sim capturando eles. Assim, eles acabam cercando os dois e acabam botando ambos no carro de teste, enquanto o Megatron fala que eles deviam se sentir orgulhosos de participar disso. Mas enfim, enquanto é preparado o teste, o Bumblebee e o Spike acabam escapando quando o Bumblebee se transforma no modo de fusca dele e usa isso para quebrar o vidro e sair. Só que ao invés do Spike entrar dentro dele... Por que sempre que eu falo isso eu sou tão errado? Mas enfim, ao invés disso ele acaba correndo e acaba caindo no chão. E o Bumblebee acaba sendo impedido pelo Ravage. Então nisso o Spike acaba falando para ele ir embora e chamar os outros Autobots e ele acaba tendo que deixar ele para trás. Ele continua fugindo por um tempo. Ele acaba chegando numa caverna, onde depois ele tenta fugir dela e dos Decepticons pelo teto dela. Bom, não sei se teto é a expressão certa, mas é um buraco que tem lá em cima. Só que no final acaba não dando tão certo assim. Ah, não! Meu raio paralisador acabará com a sua energia por um pouco. Bom trabalho, Starscream. Megatron,
O que você está fazendo aqui? Eu disse que daria conta sozinho deste Autobot. Você não merece confiança, Starscream. Agora saia da minha frente. Assim que eu alterar o seu chip de memória, ele levará os Autobots à destruição. Depois de enfiar a mangueira na cara do Bumblebee, acabamos voltando para os Autobots, onde além de nós termos visto um Bumblebee junto com eles, agora temos um outro, o Bumblebee real, que acaba falando dos planos do Megatron e fala que a ponte espacial tá naquela caverna. Daí então eles acabam indo para lá, sem saber que na verdade é tudo uma armadilha. E o próprio Bumblebee acaba sabendo. Isso tudo enquanto o Laserbeak ainda está observando tudo e gravando. Mas enfim, de novo os Autobots acabam todos se transformando e indo pro Optimus até esse tal lugar, até essa caverna. Lá dentro da caverna todos estão estranhando tudo por não ter nada daquela tal ponte espacial e tudo mais, mas eles acabam sendo atacados pelos Decepticons. Onde daí nós agora temos mais uma batalha. Dessa vez uma batalha mais focada em tiros. Pode começar a rezar, Autobot. Para trás, Bumblebee! É minha vez no taco! Está fora! E durante essa batalha a gente até que vê algumas outras armas curiosas também, como por exemplo o Ratchet, que acaba lançando uma rede que mais parece o Pac-Man, que acaba pegando o Laserbeak. Ou então, porque não, uma serra que sai do braço do Megatron, que acaba sendo uma serra bem mortal, que ela acaba sendo lançada com tudo e quase pega em todo mundo. E depois até mesmo uma outra arma menor que acaba saindo do braço do Megatron. Ele tá bem armado, basicamente. Mas, enquanto isso, o Shockwave acaba mandando um sinal pro Megatron. Que depois do tempo de espera do último teste, a ponte está aberta de novo para fazer um novo teste. E assim o Megatron acaba falando para os Decepticons saírem. E eles saem mesmo com a existência do Starscream de querer lutar. Mas o Megatron acaba dando um jeito e acaba causando um desmoronamento na caverna para que os Autobots não consigam sair. Bom, ele e Starscream, no caso. Mas bem, dentro da caverna os Autobots ainda estão bem. Só o Bumblebee que acabou se machucando mais, mas o Ratchet acaba reparando ele e com isso a memória do Bumblebee acaba voltando ao normal, sem tudo aquilo que o Megatron botou. E assim ele acaba se lembrando da real localização da ponte espacial. E com isso os Autobots acabam indo. Eles vão lá e destroem todas aquelas rochas do desmoronamento que estava impedindo. E acabam indo mais uma vez, se transformando e indo em direção para parar de vez com esse plano dos Decepticons e resgatar o Spike. Mas enquanto isso o Spike está sendo botado de novo como teste. Com ele dentro daquele carro de teste junto com vários Energons. Mas assim que o carro de teste começa a se mover, os Autobots acabam finalmente chegando para dar um jeito nisso tudo. E daí com o Optimus com uma mira extremamente cirúrgica e incrivelmente pequena consegue tirar os cintos do Spike e também todo o vidro que segurava ele. E daí o Bumblebee acaba conseguindo dessa vez sair junto com ele. Mas o Energon acaba caindo. E para isso o Megatron acaba correndo para tentar enviar o Energon para Cybertron, mas acaba tirando o Energon que explode em ele e ele fica preso dentro da ponte espacial e acaba sendo teletransportado. E é claro que para isso o Starscream junto de outro Starscream acabam vendo essa oportunidade. Retornem para a base! Megatron está morto! Eu sou o novo líder agora! Sigam-me! Obrigado, Bumblebee. Este é o dia mais feliz da minha vida. Megatron caiu em sua própria ponte espacial e está perdido para sempre. Eu gostaria de poder acreditar nisso.
Megatron, o que aconteceu? Os Autobots estragaram a minha vitória, mas eles ainda vão voltar a ver o Megatron. Eu vou me vingar. E assim acaba o nosso primeiro episódio dublado. É como eu falei, na minha opinião, as vozes, a grande maioria ficaram muito boas, realmente combinaram com os personagens, foram muito icônicas para a franquia. Mas só avisando que, sim, eu ainda vou mostrar partes legendadas, mas só em casos que for muito necessário. Tipo, certos diálogos ou coisas importantes foram perdidas na dublagem, referências, frases icônicas dos personagens que até hoje os fãs se lembram. Esse tipo de coisa. Essa própria dublagem mesmo já teve uma alteração, já que em vez de ser chamado de Optimus Prime, o Optimus aqui é chamado de Líder Optimus. Mas além da dublagem que eu falei desse episódio, o jeito que ele foi feito em si foi interessante. Apresentou coisas como a ponte espacial, que a gente ainda vai ver bastante durante outras séries, e também terminou de um modo interessante, com essa aliança entre o Megatron e o Shockwave, que parece bem promissora, o Starscream liderando os Decepticons na Terra, e fora que aí que o desenho estava começando a se arrumar mais para assim dizer, como por exemplo, os Autobots não voando mais. E além disso, o episódio ainda assim foi bacana com a história dele e com boa cena de ação e tudo mais. Bom, é basicamente isso que eu tenho para dizer hoje desse episódio. Então, até o próximo episódio. Eu estou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a todos e todas que me ajudaram e é isso. Fui!